Eu sou o Amílcar Correia, este é o P24. Gaza, a Europa protestou contra a detenção dos membros da flotilha. Na madrugada de quinta-feira, o navio grego Oxygono, que integrava a flotilha que seguia em direção a Gaza, foi um dos interceptados pelas forças israelitas. Os militares impediram que a embarcação prosseguisse a viagem com armas apontadas aos ativistas. Os 400 membros da flotilha que queriam entregar assistência humanitária em Gaza e quebrar o bloqueio naval a que esta está sujeita foram detidos e transferidos para o porto de Ashdod, em Israel. O ministro das Relações Exteriores de Itália, António Tajani, disse que os detidos, entre os quais estão 4 cidadãos portugueses, deverão receber visitas consulares na manhã de hoje e que as repatriações deverão ter lugar na segunda e terça-feira. Os detidos serão enviados para 2 capitais europeias, provavelmente Londres e Madrid. Israel tem interceptado todas as iniciativas com estas intenções, mas nem sempre com estes resultados. Em 2010, 9 pessoas morreram a bordo de um navio turco quando tropas israelitas o abordaram em águas internacionais. A interseção da flotilha deu origem a manifestações, entretanto, em várias cidades europeias, nomeadamente em Portugal, e até a uma greve geral em Itália, um dos poucos países europeus que ainda não reconheceu o Estado palestiniano. A amplitude desta contestação contrasta com alguma complacência da maior parte dos governos da União Europeia quanto ao que se passa naquele território. Neste episódio, Manuel Serrano, especialista em política internacional, fala dessa relação de atrito entre o ativismo da cidadania e a passividade da política. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Manuel Serrano, bem-vindo a este P24. A interseção da flotilha que se encaminhava para Gaza desencadeou manifestações em várias cidades da Europa, inclusivamente em Portugal, e até uma greve geral em Itália, onde os protestos têm vindo a ser bastante ruidosos. Há uma discrepância entre os protestos das populações a que assistimos nas ruas das cidades europeias e a atitude da maior parte dos governos europeus? Em primeiro lugar, dizer que a situação e com o conflito em Gaza e a guerra na Ucrânia não deveriam ser vistos do prisma da direita ou da esquerda. Eu acho que há demasiados analistas que invocam o direito internacional, princípios, interpretações e pareceres, dependendo do lado e do dia. Mas eu acho que, contrariando aquela máxima adaptada de Talleyrand, o direito internacional e o certo ou o errado não pode ser uma questão de datas ou de localizações. Acho que sobre a interseção da flotilha em águas internacionais, obviamente que é uma violação do direito internacional, isto não está em questão, já foi explicado muitas vezes. Existe um bloqueio a Gaza desde 2007, marítimo desde 2009, salvo erro, e contribui claramente para o desastre humanitário que se vive. Justificá-lo com ser uma zona de combate ativa é pouquinho, podemos dizer assim, não é novidade. Que Israel não respeita o direito internacional nas suas mais diferentes dimensões, não é expectável que o faça agora. E podemos discutir, obviamente, a agenda de muitos daqueles que viajam naqueles barcos. Acho que também é legítimo fazer essa discussão, mas acho que não é a discussão essencial aqui. Ou alguns dos seus financiadores, apesar de não haver também dados fidedignos sobre isto, mais além daqueles apresentados pelo governo de Israel. Eu acho que isto é muito importante, porque se Israel, por exemplo, e muitos dos seus defensores deste governo de Israel exige dados fidedignos à ONU, a toda uma série de interlocutores para justificar a sua posição, depois, afinal, para nós tem que ser suficiente do que Israel apresenta num papel que terá encontrado em determinado sítio. Mas eu não quero entrar por aí. Acho que a realidade é que, apesar das alegadas agendas políticas, existe um fim humanitário e a expedição era não violenta. E é difícil perceber como é que muitos comentadores e analistas invocam uma alegada apologia do Hamas ou do terrorismo, ou um esforço para que o Hamas diga que não a Trump. Eu acho que isto é o que já vem sendo habitual. O IPC, recordemos as pessoas que é que ele constatou a existência da fome em Gaza, a Cruz Vermelha, os Médicos Sem Fronteiras ou a Comissão Europeia, aparentemente agora todos são do Hamas e tudo será antissemitismo. E eu acho que esta narrativa não faz sentido. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, os protestos em Itália, na Bélgica, França, Alemanha, Grécia, Espanha ou Turquia, incluindo a greve geral em Itália que o Amílcar mencionou, demonstrou a diferença entre a pressão popular e a cautela dos governos e contribuem claramente para a ideia de que há 2 pesos e 2 medidas e que isso não é uma novidade, porque já vemos sendo falando disto há algum tempo. Agora, eu sou, e o Amílcar já sabe, dos que defende os 19 pacotes de sanções à Rússia, o 19º está para ser aprovado, mas também que os mesmos 19 pacotes ao governo mais radical da história de Israel. Acho que deve haver uma coalition of the willing para um sítio para o outro, com quem quiser assumir essa vontade e partindo do princípio, obviamente, que
apesar de que haja agendas políticas, sempre as houve durante a história, em todos os grandes movimentos, em todas estas coisas, sempre as houve, mas isso não retira o fim humanitário a muitas expedições que, repito, podem ter uma ou outra motivação política, de algumas pessoas lá dentro, será verdade, não será verdade, mas que não desvaloriza o facto de haver uma crise humanitária, aquilo tem uma natureza humanitária além de política. Pois, há aqui um crescente ativismo, uma crescente preocupação pelos direitos humanos em Gaza, em contraste com alguma das narrativas de que falou há pouco. Essa perspectiva dos 2 pesos, 2 medidas ajuda a que essa indignação cresça. Podemos falar, por um lado, do ativismo da cidadania contra a complacência da política face a Israel no espaço europeu? Sim, acho que é uma análise que faz sentido e que se prende certamente com uma percepção de incapacidade de lentidão, que é real, sempre existiu, mas neste momento impera dos 2 lados, da esquerda à direita, e também se assistimos ao impacto de figuras, como bem sabemos, Charlie Kirk, há pouco tempo, o impacto que teve sobre os jovens e toda digamos assim, a mobilização do universo MAGA que assistimos. Mas no seio da União Europeia, obviamente, tem a ver com o acordo de associação com Israel, que nós assistimos a zero efeitos práticos, e vamos de cimeira em cimeira sem resultados. Será sempre a última cimeira na qual será feita alguma coisa. Será sempre esta a cimeira decisiva, o dia da decisão. Mas depois pouco acontece, e não tenho dúvidas que os poucos avanços sobre Gaza a nível político se devem à pressão dos cidadãos, tendo em conta a fratura no seio do Conselho Europeu e as grandes divisões que existem. Isto parece-me óbvio. Neste momento a Europa está a ser empurrada para tomar decisões, as pessoas estão, a sociedade civil tem vindo a protestar sobre a inoperância e a incapacidade de tomar decisões, e obviamente isso tem forçado a mão, digamos assim, de muitos dos líderes com assento no Conselho Europeu. Isto, neste momento, parece-me que o ativismo, esta sociedade civil muito forte em muitos países, está a ter uma pressão muito relevante face à lentidão e à incapacidade da União Europeia, por exemplo, não é só a União Europeia, mas a União Europeia, neste caso, de tomar decisões concretas que possam contribuir para resolver o conflito. Já não estamos a falar de pedir uma política coerente para o Médio Oriente. Estamos a falar de ser capaz, pelo menos, de tomar decisões relativamente a um acordo de associação e à violação dos direitos humanos por parte de Israel. Concretamente, Manuel, sobre o acompanhamento e a reação do governo português, nomeadamente as declarações mais recentes de Paulo Rangel e de Luís Montenegro, como é que avalia este comportamento do governo português? Acho que o governo português teve a linha, o Presidente da República também, com o que é expectável, foram feitos os avisos de que isto não seria uma missão em representação do Estado português e, como tal, tem um nível limitado de proteção, obviamente, tem o apoio consular óbvio. Agora, obviamente, também temos que identificar aqui diferentes interações e diferentes intervenções dos líderes políticos. Paulo Rangel fez umas declarações em que explicou a situação, explicou que os contactos estão a haver a nível europeu e como isto está a ser feito. E Luís Montenegro também invocou a natureza do lugar relativamente à soberania de Mariana Mortágua. Isto parece-me óbvio. Acho que o governo português, em traços gerais, esteve bem. Qual é que é o problema? É que muitos destes avisos e de outros membros do governo, que o Amílcar não mencionou, foi quase um raspanete acusando, de falar do Ministro da Defesa, acusando de irresponsabilidade estes membros da flotilha. Ou seja, eu acho que há aqui uma tendência outra vez de partes. Pode ser que exista de ambos lados, mas há aqui uma tendência de tornar isto um tema de direita ou de esquerda, quando isto não tem nada a ver com direita ou com a esquerda. Tem a ver com uma situação humanitária, com um plano de paz que agora estará em cima da mesa e que falaremos, obviamente, mas que não deveria ser para aqui chamado nesta situação, porque aquilo, penso que se pense, como eu disse ao princípio, haja agendas políticas ou não haja, aquela missão era uma missão pacífica, sem violência, que pretendia contribuir para uma ajuda humanitária. Muitas pessoas estão a discutir se a ajuda humanitária que era pouca, era pequena. Mas a ajuda humanitária não se define por ser muita ou pouca. Define-se pelo seu fim também. E isto é aqui um tema importante que é preciso explicar às pessoas. A lógica de não vai contribuir nada, vai contribuir em 2 coisas. A primeira é que continua a ser ajuda humanitária, mesmo que seja pouca, e põe, obviamente, este tema no spotlight e na agenda política. Isto é relevante, sobretudo no mundo em que nós vivemos, onde os círculos noticiosos são rapidíssimos e os temas passam de moda, digamos assim, muito rapidamente. Estar numa agenda noticiosa é importante. A prova disso é que este tema se está a falar e acho que não nos devemos deixar ofuscar pela incapacidade de discutir estes temas e o que está certo ou o que está errado, ou o que faz sentido ou o que não faz sentido, porque nos perdemos numa cegueira ideológica que nos arrisca a deixar-nos a todos cegos. Olhando para o plano de paz anunciado pelo Presidente dos Estados Unidos para Gaza, o Manuel Serrano acha que ele tem condições para ser aplicado e para pôr termo, de facto, ao genocídio que neste momento está em curso no território? Eu acho que, em primeiro lugar, o plano tem aspectos positivos. O primeiro é acabar com o conflito, ou pelo menos que haja um cessar-fogo e para a violência, a libertação dos reféns, o afastamento do Hamas e ponto.
muito, muito importante, a entrada massiva de ajuda humanitária que não tem acontecido em Gaza. Estes são os pontos positivos do plano e não há como negar. Não é uma questão de dizer que Trump não tem tido uma influência, e teve. Este plano é positivo, que ele conseguiu criar uma espécie de coligação muito abrangente e que conseguiu alcançar acordos que não eram expectáveis que acontecesse. Estou a pensar nos países árabes, muçulmanos, estou a pensar na coligação que ele foi capaz de criar e o que está a acontecer. Agora, obviamente que este plano tem muitos problemas. Primeiro, é muito vago relativamente a diversos pontos. Estou a pensar naquele famoso comitê tecnocrático e que depois responderá ao Conselho da Paz. O Conselho da Paz que seria dirigido por Donald Trump, durante, salvo erro, 5 anos, e com figuras como Tony Blair e outras. E, obviamente, isto cria um problema sério para a Palestina e para os palestinianos e para a região, porque, de facto, o que isto vai fazer é dividir, separar, digamos assim, de facto, as lideranças da Cisjordânia e de Gaza. E isto é contrário ao espírito dos acordos de Oslo, a tudo que foi tentado fazer na altura, e impede, obviamente, atribui esta versão deste plano, dos 20 pontos, atribui à autoridade palestiniana uma posição, um papel de nota de rodapé. Isto é o que parece que está em cima da mesa. Depois há muita informação que não está completa, muitos pontos que são muito abstratos, de onde é que aparece aquela força de manutenção, digamos assim, da paz, que vai desarmar, ou quem o Hamas entregaria as armas ou não. Mas acho que é importante aqui, que neste momento é um facto, a decisão está nas mãos do Hamas. O Hamas tem decidir o que é que faz, e depois o Hamas é preciso distinguir entre o braço armado do Hamas e o braço político. Isto é importante, esta distinção também, e o que é que o Hamas decide. Agora, eu acho que Netanyahu está desejoso de que o Hamas diga que não, para poder acabar com o Hamas de vez e continuar com a sua eterna guerra, que já percebemos que é o que ele quer exatamente. Por muito que Donald Trump o tenha convencido a aceitar alguns destes pontos, por muito que tenha pedido desculpa ao Qatar, por muito que tudo isto esteja a acontecer, nós percebemos claramente que Netanyahu preferia outro cenário. Mas se este cenário, o que fica claro, tendo em conta as poucas queixas de Smotrich ou de Ben-Gvir, ministros ultra-radicais de Israel, e mesmo das palavras de Netanyahu, que vai dizer que não vai fazer saber que nunca reconheceria o Estado da Palestina, ele não precisava de o dizer, porque com esta versão deste plano, com o que está em cima da mesa, o Estado da Palestina nunca existirá, porque torna impossível uma coordenação entre a Cisjordânia e Gaza, e custa muito a acreditar, tendo em conta que o plano também não menciona a Cisjordânia, ou grande parte da Cisjordânia, ou os colonatos, ou toda esta dimensão, que Smotrich, Ben-Gvir, este governo de Israel e aquela ideia famosíssima do grande Israel, não desapareceu um dia para o outro e não vai desaparecer um dia para o outro no terreno. E eu acho que esse é um problema aqui em cima da mesa, e se falta vontade política. Este plano, no fundo, põe esses desejos em pausa, não os elimina. E até que ponto é capaz, pode ser duradoura sem uma solução de 2 Estados? É muito difícil pensar como é que pode acontecer. Há soluções propostas que são utópicas. Estou a pensar em confederações, Estados binacionais, confederação com a Jordânia. Estamos a falar de ideias muito... é ficção científica neste momento. A solução dos 2 Estados foi endossada, digamos assim, mais uma vez, na Declaração de Nova Iorque, e depois nas Nações Unidas, por 142 votos. 142 Estados, membros das Nações Unidas, são a favor desta solução. Ok? Há maior unanimidade sobre esta solução do que sobre qualquer outra. Obviamente que Benjamin Netanyahu, Ben-Gvir, Smotrich, todos estes líderes, obviamente o que eles querem é que nunca exista, como já fizeram saber muitas vezes, que nunca exista este Estado da Palestina, que não exista um Estado ao ocidente do Rio Jordão. É toda esta lógica que eles já vieram dizer. Agora, neste momento, pensar que de um dia para o outro Donald Trump é um Kissinger, um Brzezinski, um Keenan, e que é capaz de resolver os problemas todos, que é um gênio diplomático, pensou em tudo, ou que Tony Blair, Jared Kushner, o seu genro, há uma série de pessoas, Steve Witkoff, criaram um plano perfeito que vai resolver um conflito que dura há décadas e que não tem uma solução fácil, parece-me também wishful thinking. E depois há outro ponto aqui muito importante, que é, alguém acredita realmente, por exemplo, que Donald Trump abdicaria deste, digamos assim, usamos esta expressão, infeliz mandato sobre a Palestina, sobre Gaza, ou que o próximo Presidente dos Estados Unidos, imaginemos fosse ele, J.D. Vance, abdicaria da presidência deste, digamos assim, Conselho da Paz, de boa vontade, ou encontraria sempre forma de perpetuar este controlo, de perpetuar no tempo, para garantir o seu controle sobre a Palestina. E depois, finalmente, Amílcar, há aqui uma lógica de nós não podemos deixar de pensar em Donald Trump
como um homem de negócios. E custa acreditar que dentro deste plano a principal prioridade ao Donald Trump não seja o melhor para ele, para o seu círculo familiar e só depois para os Estados Unidos, obviamente. Agora, será interessante perceber quem é que conformará este Conselho da Paz, quem é que serão as pessoas que lá estarão e que impacto é que terá, não é, obviamente, na região. Agora, pensar de um dia para o outro, apesar, e é de notar, e esta parte é importante, o envolvimento dos Estados Árabes, muçulmanos, da própria Turquia, que a Turquia sempre disse, sempre fez saber que considerava que o Hamas não era um grupo terrorista, mas ter esta abrangência de atores de acordo, aparentemente, com este plano, obviamente é um feito diplomático. Agora, acho que está a ser dada demasiado crédito a Donald Trump e acho que devíamos esperar um bocadinho antes de encomendar o Prémio Nobel da Paz para o Presidente dos Estados Unidos. Manuel Serrano, obrigado por esta análise e por ter estado no P24. Obrigado, eu. Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir é o novo disco de Carminho e talvez o mais audaz da carreira da fadista. É fado, mas nele se escutam guitarras elétricas, influências de Laurie Anderson e a poesia de Hannah Hartley. Não tenho pretensões de mudar o fado, gosto é de cantar fados e aquilo que faço são promessas de experimentação, formas de desafiar as suas leis da gravidade, disse a Carminho ao público. Saiba mais no suplemento Y, hoje nas bancas ou em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.